Nós vimos nos vídeos anteriores que o governo do padre Diogo Antônio Feijó foi muito conturbado. Foi marcado por dois movimentos principais. Lá no Grão-Pará, a Guerra dos Cabanos, e lá no Sul, a Guerra dos Farrapos. Esses movimentos foram extremamente radicais, extremamente violentos e acabaram desgastando muito a imagem do governo do Feijó, que não aguentou a pressão e renunciou em 1937. Com a renúncia do Diogo Feijó em 1837, os liberais, que eram então chamados de progressistas desde 1934, eles saem de cena e quem chega ao governo, na figura do Araújo Lima, o futuro Marquês de Olinda, são os regressistas. Bom, a mudança de governo não resolve os problemas, muito pelo contrário. Tá? Na hora que os regressistas chegam ao poder, a galera, principalmente nas regiões periféricas, tem um motivo a mais para se revoltar. E vão acontecer duas grandes revoltas, na verdade foram várias, mas tem duas revoltas maiores, tá, que podem cair nos vestibulares. Na Bahia, um sujeito, um médico chamado Francisco Sabino, que eu citei no vídeo anterior, que ajudou a libertar o Bento Gonçalves, ligado à maçonaria liberal, ele lidera um levante. Nesse levante, ele toma o poder. Ele chega a ser vitorioso e proclama a República da Bahia. Era um movimento separatista e republicano. Porém, por pressões internas de outros membros da revolta que não compartilhavam com Sabino esse radicalismo republicano, ficou estabelecido na ata da proclamação dessa república que a República da Bahia tinha um caráter transitório. Portanto, assim que o Dom Pedro II fosse coroado, os revoltosos eles concordavam em se reintegrar ao Brasil. Isso, obviamente, enfraquece o movimento. Em 1838, de qualquer forma, 2 anos mesmo antes da coroação de Dom Pedro II, os líderes da Sabinada foram derrotados por uma reação do governo regencial, lembrando, é o governo regencial do Araújo Lima, não mais do Diogo Feijó, e um monte de líder foi preso e morto. Tá? O que existe de curioso nesse episódio, nessa tal da Sabinada, é que, por um lado, e isso diferencia a Sabinada de outros movimentos liderados pela elite, é que essa elite que proclama a república, eles são abolicionistas. Então eles defendem o fim da escravidão. Mas vejam, por causa disso, eles perdem o apoio da maior parte dos latifundiários. A elite rural não adere ao movimento, é um movimento urbano. Sem o apoio da elite rural na Bahia, os caras não têm chance de vencer mesmo. Só que o mais curioso é que eles defendem a abolição da escravidão para os escravos nascidos no Brasil. E o que acontece? Os escravos de Salvador, né, que é onde se concentra o grosso dos escravos que tinham uma certa digamos assim, uma politização, lembra da Revolta dos Malês, eles são majoritariamente estrangeiros. 70% dos escravos naquele momento não são nascidos no Brasil e, portanto, não se beneficiavam das propostas dessa república proclamada por Francisco Sabino. Então, portanto, eles também não têm interesse no movimento. O movimento fica isolado e, por isso, é derrotado. O Araújo Lima ele enfrenta também um problema lá em cima no Maranhão. No Maranhão, o que nós vamos ver é um levante que começa como uma briga entre duas famílias ricas, duas famílias da elite, duas famílias de latifundiários, uma delas associada ao governo e, portanto, de caráter conservador, e uma outra associada à oposição e, portanto, de caráter liberal. Tá? Essa briga entre as duas famílias acaba gerando um cenário de conturbação política, tá? E aí nós vamos ver o surgimento de três grandes líderes, né, de uma revolta que acaba se tornando algo muito parecido com o que a gente está vendo nos Estados Unidos agora. O povão indo às ruas, enfrentando a polícia. Nem sempre as motivações são muito claras, não existe uma proposta específica. Tá? O que existe são grupos diferentes, todos eles motivados pelo mesmo contexto. Que contexto é esse? Violência policial, miséria, fome e etc. Bom, eu dei uma pausa aqui, minha bateria estava prestes a acabar e estamos de volta. Como eu estava falando,
antes de pausar o vídeo, nós vamos ver emergir a figura de 3 líderes populares. Um deles era um jagunço de uma das famílias que estava em disputa interna. Esse jagunço estava ligado à família dos liberais, era o Raimundo Gomes. O Raimundo Gomes se torna um grande líder e começa, na verdade, essa revolta que fica conhecida como Balaiada. Como que ele começa? Ele, como líder de uma família liberal, e tem uma ideia, que a ideia é invadir a prisão, a principal prisão do Maranhão, para libertar os companheiros dele, igualmente jagunços, que haviam sido presos. A família da elite aprovou, num primeiro momento, essa ação, não só essa família, mas outros liberais, eles eram chamados lá no Maranhão de Bem-te-vi. Então essa facção política dos Bem-te-vi aprovaram, pode invadir e libertar os jagunços, a milícia do nosso lado. Só que o Raimundo Gomes, quando ele invade o presídio, ele liberta indiscriminadamente todos os presos e saem vários grupos armados, tá, de bandidagem mesmo, tá, assim, tacando terror no Maranhão. E isso, né, enlouquece a polícia. E os próprios Bem-te-vi, eles retiram apoio do movimento. Não, isso aí, como diz o ministro da Educação, isso é balbúrdia, né? Isso nós não apoiamos. O Raimundo Gomes, ele monta as tropas dele, tá? E aí ele começa de fato a organizar um movimento politicamente coordenado. Ao mesmo tempo, vai aparecer um cara chamado Manuel dos Anjos. Manuel dos Anjos, ele era um artesão que algumas versões dizem que uma filha dele ou as 2 filhas teriam sido estupradas por um policial. Tá? Então ele junta um grupo, se arma e começa a enfrentar a polícia na cidade de Caxias, no Maranhão. Existem outras versões, mas o fato é que esse Manuel dos Anjos era um artesão que fazia cestas de vime. Por isso ele tinha um apelido de Balaio. E esse Manuel dos Anjos, o Balaio, que dá nome à revolta Balaiada. O Manuel dos Anjos se une a Raimundo Gomes e é um terceiro líder popular, um ex-escravo chamado Cosme Bento. O Cosme Bento, ele era um ex-escravo que aprendeu a lei e se tornou, digamos assim, politicamente consciente. Ele se dizia liberal, ele pregava a abolição imediata da escravidão e ele tinha um projeto de alfabetização de crianças filhas de ex-escravos. Então esses 3 caras, eles montam um exército unificado e tomam a cidade de São Luís, tomam a cidade de Caxias, espalham o movimento, esses caras chegam a dominar parte do Piauí. Então são aproximadamente 12 mil soldados, 11 mil só no Maranhão e cerca de 1.000 no Piauí. Bom, a coisa começou em 1838, um ano depois da renúncia do Feijó. Tá? E vai avançar até 1840. Em 1839, esses caras estão no auge e dominam uma boa parte ali daquela região, né, entre o norte e o nordeste do Brasil. E aí vem o Duque de Caxias. O mesmo Duque de Caxias, ele ainda não é duque, mas é o mesmo militar que mais tarde vai negociar a rendição dos farroupilhas lá no Rio Grande do Sul. O Duque de Caxias, ele lidera uma repressão violentíssima, tá? E um a um os 3 líderes vão sendo presos e mortos, né? Primeiro o Manuel dos Anjos, o Balaio, depois o Raimundo Gomes e finalmente o Cosme Bento. Com a morte desses 3 líderes, a revolta perde força. Em 1841, o governo declara finda a revolta conhecida como Balaiada. Bom, essas são as grandes revoltas que acontecem no período e que marcam esse chamado período regencial. Em 1840, aos 14 anos, Dom Pedro II é aclamado imperador. A coroação vai ser no ano seguinte, mas em 1840 oficialmente termina o período regencial. O que vai se seguir, os próximos 10 anos, considerados a fase inicial do longuíssimo governo de Dom Pedro II, que teve quase meio século, né, de governo, é o período de pacificação, sobre o qual nós vamos falar lá no próximo bloco, daqui a 14 dias. Tá? Mas, vejam, a prioridade de Dom Pedro II, ainda jovem, ainda um menino, é justamente acabar
com essa herança que ele herda do período regencial. Portanto, vejam, o período regencial ele traz para o chamado Segundo Reinado duas grandes heranças. Um é a conturbação política, que vai ser resolvida em 10 anos. 2, pela primeira vez, nós temos um produto de exportação que supera o açúcar. É o café. Tá? E o café vai marcar as próximas décadas da história brasileira, tanto ainda no Império, quanto depois na República. É isso. Até breve. Tchau.